Bem, nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, né? Num momento importante que é a defesa da democracia, né? O nosso núcleo dos bancários, inclusive, fez uma camiseta. No dia 8 de janeiro de 2023, eu estava lá na Asa Norte, nas nossas atividades do Eixão Norte, na parte da manhã. Na parte da tarde, eu estava em casa e acompanhei pela televisão. Naquele dia, às 10 horas da noite, nós fizemos uma reunião da direção do partido à noite, às 10 horas da manhã, em que nós decidimos tomar duas decisões ao mesmo tempo. Instalar e propor a CPI do dia 8 e pedir o impeachment do Ibanez. E o ato dia 9, né? Então, isso a gente decidiu no dia à noite e nós fizemos isso no dia 9, né? No meio-dia, no horário do almoço, nós protocolamos a CPI, protocolamos o impeachment do Ibanez e fizemos um ato da democracia em frente ao Buriti no final da tarde. Então, portanto, era o PT, junto com os movimentos sociais, atuando na defesa da democracia, agindo rapidamente, como é uma tarefa da direção do partido. Este ato marca algo que é muito importante, a vigilância em defesa da democracia. Talvez durante um largo período a gente tenha pensado que a democracia era algo dado e acabado, mas no Brasil os golpistas nunca descansam. Atuam por dentro das Forças Armadas, atuam por dentro das estruturas de Estado, dos meios de comunicação, ainda mais pela internet. A vigilância, portanto, exige que a gente também faça uma formação cultural democrática do nosso povo. E por isso canais como esse que eu estou falando aqui são importantíssimos na formação de uma cultura democrática permanente no Brasil. Obrigada. Obrigado a você. Paulo, qual a importância da gente ter feito esse ato aqui em defesa da não anistia, em defesa da democracia? Não, aquilo que o Lula disse, basta uma pessoa se mover para gritar bem alto a questão da democracia. E eu diria que não é só este momento. Todos os momentos, os cidadãos de bem e aqueles que prezam pela dignidade e pela felicidade de todos têm que estar atentos pela essa democracia. Viva a democracia! Amigos e amigas da TV Travessia, eu ainda tenho muito presente na memória aquele domingo de verão de 8 de janeiro de 2023, que após alguns dias de uma posse que era a cara do Brasil, com a participação de todo mundo, alegria e festa, repentinamente um companheiro me chama e manda que eu ligue a televisão porque estava uma baderna em Brasília. E qual foi o susto, a revolta e o tentar entender o que é que estava acontecendo. Os palácios sendo invadidos, o Congresso sendo invadido, uma depredação, uma barbárie, os vândalos, parecia algo pré-histórico, não inteligível. Eu acho e acredito que a grande lição que nós temos que levar desses fatos é de que os golpistas não podem ser anistiados. E a democracia é muito frágil, é um desejo que sempre precisa ser melhorado. Então, sem anistia aos golpistas e construindo cada vez mais democracia. Vamos em frente, democracia sempre. No dia 8 eu estava aqui em Brasília e já tinha percebido uma movimentação muito estranha. Então, todo mundo muito tenso com o acontecimento que já tinha acontecido no momento da diplomação do presidente, e aquela mobilização chamou muita atenção, mas ninguém imaginava que pudesse chegar ao ponto que chegou. Houve uma conjunção de fatores que permitiu com que os palácios ficassem sem defesa, indefesos, e pudessem ser atacados, e a gente tivesse o triste episódio que a gente assistiu. Logo começou a confusão, eu corri para o Ministério da Justiça, junto com toda a equipe do ministro Flávio Dino, e a partir daí o governo começou a reagir, começou a articular e conseguiu conter os golpistas. Foi um momento muito difícil para a democracia, mas sob a liderança do presidente Lula, o país conseguiu dar a volta por cima, e hoje é possível a gente estar aqui
lembrando esse momento para que ele nunca mais aconteça e respirando aliviados com a permanência, com a sobrevivência da nossa democracia, graças à luta de cada militante em cada canto desse país e graças à liderança do presidente Lula. Quando a TV Travessia me pediu que gravasse um áudio falando do que me marcou em 8 de janeiro, como é que eu via os atentados de 8 de janeiro, eu me lembrei que todos os fatos históricos que me marcaram, desde minha tenra idade, eu os tenho todo na memória. Foi o caso do atentado contra o presidente Kennedy em 63, que eu me lembro, eu estava num dentista quando o rádio pequeno de pilha deu a notícia. Depois, em seguida, veio o 64, um golpe. Eu estava estudando, começando o meu curso de professora, que hoje seria o 2º grau, e eu lembro que eu saí da sala de aula, nós fomos embora para casa, eu e meus colegas, e tinha uma tropa de cerca de 12 mil soldados, gente muito jovem, que eles vieram para sitiar Brasília, porque Paracatu fica bem próximo. Então, é nítida na minha memória aquela história do golpe. Em seguida, eu me lembro perfeitamente da morte do Ayrton Senna em 94. Quem não lembra o que eu estava fazendo? Eu estava dirigindo para casa, saindo do trabalho, estava num plantão de jornalista, saindo para casa e deu a notícia no rádio. E depois, finalmente, a morte do Tancredo Neves em 85, que me marcou sobremaneira, porque nós tínhamos muita esperança nele, porque estava numa fase de redemocratização do país, saindo da ditadura, e ele seria o primeiro presidente depois de toda essa confusão que foi essa ditadura que nós sofremos ao longo de 20 e tantos anos. Depois disso, o que mais me marcou nos últimos tempos realmente foi 8 de janeiro, que foi absolutamente chocante. Porque como nós de esquerda, a gente só ouve praticamente a informação do nosso lado, das turmas de esquerda, e eu não tenho acesso aos grupos de extrema direita. E a gente não tem, são grupos fechados, etc. E eu ignorava totalmente, apesar de ler sempre e tal, o que estava acontecendo ali nos bastidores. Quando, de repente, não sei por que impulso, eu liguei a TV e vi aquele absurdo. Quando eu cheguei, já estavam depredando, quebrado. Eu não acreditava, eu não podia acreditar. Eu liguei para amigos, eu não estava em Brasília, estava na Bahia, liguei para amigos e falei, gente, o que está acontecendo? Não está acabando. Ele acabou de eleger o presidente Lula e esses radicais fazem uma coisa dessa, uma coisa que eu nunca vou esquecer, o risco e o perigo que a democracia correu. Mas, olha, fatos recentes, como o filme da Fernanda Torres, em que ela ganha no festival no Globo, e que é uma reafirmação da democracia, e o discurso do presidente Lula, o pronunciamento na manhã deste 8 de janeiro, lavam a alma e faz com que a gente tenha esperança que as forças democráticas vão conseguir vencer essa barbárie e que o país vai voltar à sua normalidade. Eu tenho esperança, o Brasil inteiro não pode esquecer o que aconteceu em 8 de janeiro, tem que ficar na memória de todos os brasileiros, desde a tenra idade até os adultos e velhos, porque é nossa obrigação defender a democracia. Uma emoção muito grande estar aqui nesse 8 de janeiro de 2025, 2 anos após aquela depredação, aquele quebra-quebra, aquela covardia, aquele ataque da democracia, foi protagonizado com método, com estrutura, e pessoas que são verdadeiros terroristas de Estado estavam fazendo aquela baderna, ganhando dinheiro público e trabalhando contra a coisa pública. Mas hoje nós estamos aqui irmanados para dar esse abraço nos 3 poderes que precisam ser fortalecidos, precisam ser melhorados e que precisam ser sim criticados, mas com respeito, com dignidade. Terrorismo é coisa de criminoso, e criminoso anistiado é criminoso estimulado. A gente tem um exemplo que a ditadura deixou, seus 21 anos de crueldades. Aqueles anistiados continuam aí, esses que estão aí no exército, na burocracia, cometendo esse tanto de crueldade, são aqueles mesmos filhos dos que
dos generais e daqueles que cometiam torturas, desaparecimentos políticos, 1001 crueldades com a nação. Então estamos alegres, estamos felizes, viva a democracia, viva a alegria, vamos fortalecer a democracia sempre. Pode. Olha só, no dia 8 de janeiro de 2023 eu estava em casa, acompanhei o noticiário do quebra-quebra, mas dava para perceber, aguardando confirmações, que tinha problemas envolvendo os meus militares e a segurança pública de Brasília. Porque o Palácio do Planalto tem o BGP, o Batalhão da Guarda Presidencial, tem um regimento de cavalaria de guarda, que se reportam também ao Palácio do Planalto. E atrás do Palácio do Planalto tem um batalhão da PM. Então, para acontecer daquele jeito, já deu para ligar o desconfiômetro, né? Que tinha alguma articulação maior. Agora, por que eles prejudicaram nisso? Porque a tomada do poder em qualquer país, qualquer dimensão, não é quebrar palácio. A tomada do poder é uma rede de apoio político na sociedade. Sem isso, não adianta invadir palácio. Então, eu falava muito para os, inclusive, bolsonaristas, que o STF não se resume ao palácio, ao prédio. É um arco jurídico, é uma institucionalidade. Então foi nesse contexto que eu fiz o debate e continuei fazendo após o 8 de janeiro até hoje. No 8 de janeiro de 23, eu assistia pela televisão em casa, estarrecido com o que estava acontecendo. Mas parece que já era previsto, porque aqueles acampamentos na porta dos quartéis, aquela vergonha já devia ter sido coibida antes de acontecer o 8 de janeiro. Por isso que hoje nós estamos aqui para resgatar a democracia que eles queriam derrubar. E digo mais, não é liberdade de expressão defender a ditadura. Aqueles como o prefeito eleito de Porto Alegre, que defende a ditadura, aqueles deviam ser presos. Porque a democracia não permite ditadura. E na democracia permite sim a opinião, mas na ditadura não. Por isso que hoje nós estamos aqui para defender a democracia, para defender um país livre e próspero para todos os brasileiros. Pois é, para minha surpresa no domingo, foi domingo, não foi? 8 de janeiro, eu estava vendo a televisão e comecei a ver aquelas manifestações, né, todo mundo de camisa amarela descendo lá da esplanada, né, descendo no eixo monumental, né? E bem organizadinho, a polícia estava ladeando eles e eu comecei a ver com curiosidade. E pensei que eles iam parar e fazer alguma manifestação pacífica ali pela rodoviária. Mas eles continuaram, passaram o cerco policial, que aliás não tinha cerco nenhum, né? E vieram vindo para cá. Aí comecei a ver algumas reações pequenas de gente que tentava conter esses caras. E começou o quebra-quebra, né? O quebra-quebra generalizado. Para simplificar isso, começou o quebra-quebra, os caras chegaram, começaram a invadir o Congresso, etc. Tal, invadiu o Supremo, invadiu o Palácio, né? E poucos policiais ou soldados, né, defendendo. E eu torcendo, que nem fosse filme de cowboy, né? Mas eu torcendo para quê? Para resistência. Eu tinha um pelotãozinho aqui atrás do palácio, que eram uns 10 policiais mais ou menos, dando tiro de borracha e pondo os caras para correr, né? E aquela bagunça toda. Então foi isso que eu vi. Mas pouco a pouco foi se organizando a resistência. E não sei se o Dino, apareceu o Dino falando pro Capelli organizar a resistência. Imagina, puseram, o Capelli é jornalista? O que ele é? Jornalista, para comandar um grupo dos 200 PM, uns 10 cavalos e alguns carrinhos de choque, né? E começaram a fazer uma limpeza e começou a empurrar o pessoal para voltar pelo eixo monumental. Eu achei genial, parecia um filme que eu estava vendo, a manobra, né? Muito bem feita. Mas depois eu analisei, eu acho que eles queriam um derramamento de sangue. Eles queriam que reprimissem violentamente e mostrar a camisa do Brasil, manchada de sangue e tudo isso, e chamar o exército que estava lá no quartel para intervir, né? E felizmente, fora alguns joelhos raspados, alguma tirinha de borracha que bateu em alguém aí, machucou, não teve isso, né?
Nem dar tiro de borracha no olho não deram, ou seja, falou para não mirar no olho, não fez como a polícia faz quando tem manifestação de estudante ou de professor, né, que mira no olho e fura o olho do pessoal. Então é isso, eu acho que era uma tentativa de golpe mesmo. E a história está mostrando a tentativa de golpe, né? Infelizmente, a nossa reação a isso foi muito pouca, eu acho muito pouco até agora, né? Mas hoje é um começo, depois de 2 anos que está provado que houve plano de assassinato, etc. Tal, é importante que a gente comece a manifestar e manifestar mesmo intensivamente para poder garantir as eleições de 2026 e garantir a continuidade de um governo democrático. Não é isso? Eu acho que é isso, dá uma síntese, né? Bom, a gente sabia que eles iriam fazer uma manifestação. Eu lembro que mais ou menos meio-dia eu fui na rodoviária para dar uma olhada na esplanada como é que estava. Eles ainda não tinham chegado e eu ingenuamente ainda mandei uma mensagem aos meus irmãos falando flopou, não conseguiram nada, e fui para casa e logo depois eles já tinham chegado aqui. Eu acompanhei pela televisão, fiquei impressionado com a facilidade, achei que foi uma coisa muito bem articulada com as forças de segurança, com o PM, que deixaram acontecer, usaram os babacas mesmo que acharam que podia fazer qualquer coisa porque teriam proteção, repetiram um pouco o que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos, né? Eles acharam que podia fazer o que quisesse, né? E ficou muito claro que eles realmente estavam com intenção de detonar tudo e tomar o poder com os militares através da famosa GLO, que felizmente não foi autorizada pelo Lula. Gostei muito do papel do Capelli, que o Fenelon comentou, o Dino, o Lula não estava presente, foi temerário demais isso, mas conseguiram articular muito bem. Depois teve a outra confirmação do envolvimento das Forças Armadas, porque quando o Capelli chegou lá em cima para tentar desocupar aquela concentração na frente do Exército, eles fizeram um cerco e não deixaram entrar para que os nomes conhecidos pudessem sair. Então é óbvio que as Forças Armadas, mais uma vez na história do Brasil, comprovou que o papel deles é dar golpe contra o povo brasileiro.